Todas as manhãs eu me perguntava por que eu não acordava às 5 da manhã como todo mundo na internet. Até que um dia eu resolvi fazer algo diferente, uma coisa simples, que teve o maior impacto positivo na minha vida, mais do que qualquer coisa que eu já tinha feito antes. No episódio de hoje, como meia hora mudou a minha vida. Você já sentiu inveja de alguém? Eu confesso que aqui nas redes sociais eu senti uma pontinha de inveja daquelas pessoas que acordam às 5 da manhã. Sabe, elas acordam às 5 da manhã, elas correm 42 quilômetros, elas voltam pra casa, elas fazem um café da manhã maravilhoso com suco verde, toast com avocado, elas leem 350 mil livros, tomam um banho gelado. Começa o dia, elas já foram muito produtivas, elas já fizeram muitas coisas. E eu já tentei acordar às 5 da manhã, não deu certo. E eu sempre senti uma inveja de como que elas conseguiam fazer isso. Como que elas conseguiam acordar às 5 da manhã e fazer a vida delas parecer tão mais produtiva que a minha, tão mais eficaz que a minha. Só que acordar às 5 da manhã pra mim é impossível. Eu preciso de no mínimo 8 horas de sono. Pra acordar às 5 da manhã eu tenho que dormir às 9. Pra isso eu tenho que estar na cama às 8h30. Pra isso eu tenho que estar iniciando a minha rotina da noite, de escovar os dentes, né? Preparação às 8. E às 8 horas eu tô iniciando toda a rotina de sono dos meus filhos. Então é impossível eu dormir às 9 da noite. Sem contar que depois que meus filhos dormem é o momento que eu tenho com meu marido pra gente discutir sobre o dia, pra gente conversar sobre as crianças, pra gente conversar sobre a nossa vida. Eu perdi esse momento em família pra dormir mais cedo, pra acordar mais cedo. Mas eu sentia que tava faltando um momento meu ao longo do dia. Então, com a meta de 2024, eu decidi que eu ia acordar mais cedo. E sabendo que era impossível acordar às 5 da manhã, eu me propus um desafio de acordar pelo menos meia hora mais cedo. E essa meia hora mudou a minha vida. Porque essa meia hora é o momento que eu tenho pra mim, o momento que eu não tenho que me preocupar com a casa, o momento que eu não tenho que me preocupar com comida, o momento que eu não tenho que me preocupar com os meus filhos. É um momento dedicado a mim, somente a mim. Antes de começar, eu fiz uma lista das coisas que eu gostaria de fazer logo que eu acordasse. Então, a minha lista aqui, eu acho que tem, se eu não me engano, 12 itens. Mas desses 12 itens eu priorizei 5 itens que eu tenho que fazer todos os dias. E eu faço todos os dias. Os itens me ajudam a ter um dia mais leve, um dia mais tranquilo. Eu começo o dia já com a sensação de um dever cumprido, atingir um objetivo. Então eu começo o dia muito mais disposta, muito mais animada, muito mais feliz. Às vezes com muito mais sono, mas mesmo assim muito melhores do que o dia que eu não acordava essa meia hora mais cedo. E eu vou compartilhar aqui com vocês 5 principais atividades que eu faço logo ao acordar. A primeira coisa que eu faço é tomar um copão de água. Aproveita, pausa esse vídeo e toma um gole de água também, que eu tenho certeza que tem um tempão que você não bebe água. Conversando com outras pessoas TDAHs, eu vejo que a gente esquece de tomar água. A gente às vezes tá num hiperfoco tão grande que a gente tá morrendo de sede, morrendo de vontade de ir no banheiro e a gente não para pra levantar pra tomar água. Já tentei aplicativo, já tentei diversas formas de aumentar o meu consumo de água ao longo do dia. Alerta de spoiler, vai ter um vídeo que eu vou contar só como eu consegui aumentar drasticamente o meu consumo de água ao longo do dia, sem nenhum aplicativo. Eu tomava água ao longo do dia, aliás, eu tomava água antes de dormir, porque era o momento que eu sentia sede, que eu lembrava que eu tinha que tomar água. Então, a primeira coisa que eu faço hoje é tomar uma água, porque por mais que às vezes eu esqueça, e eu tenho esquecido cada vez menos, eu já tomei esse primeiro copo inicial, que nem de manhã eu tomava. A bebida que eu começava ao longo do meu dia era um café bem quentinho, amargo, preto, sem açúcar. Eu sempre achei muito interessante as pessoas que faziam devocionais de manhã, meditando, né, sobre aquela temática. Mas os devocionais são, né, todos muito religiosos, então eu comecei a pesquisar outras alternativas para eu fazer leituras rápidas e diárias de algo que me fizesse pensar. E eu achei este livro aqui, O Diário Estoico. Funciona como se fosse um devocional, então todos os dias tem uma mensagem sobre algum tema filosófico que se encaixa muito na nossa vida dos dias atuais. Então vamos falar sobre ansiedade, sobre as emoções, disciplina, sobre rotina, sobre objetivos da nossa vida, sobre valores que acreditamos serem corretos ou valores que nós julgamos não corretos. Então esse livro é bem bacana porque é uma leitura muito rápida, assim, não demora 5 minutos para você ler a mensagem do dia. E partindo desse livro eu vou para minha terceira atividade. A terceira atividade é o famoso journaling, diário de recordações. São anotações sobre pensamentos da nossa vida cotidiana. Eu utilizo o que eu li no Diário Estoico. A partir de então, fazer as minhas próprias anotações, meus próprios pensamentos de como se encaixa na minha vida. Fazendo pequenas anotações sobre como aquilo se encaixa na minha vida, como eu posso mudar, como eu já estou fazendo. E é muito interessante porque vem vários pensamentos que são pensamentos que talvez se eu só lesse, eu logo iria esquecer. Mas quando eu escrevo, eu anoto, eu reflito sobre eles, eu consigo ver eu encaixando todo o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do dia. A quarta coisa que eu faço é me alongar.
Vocês sabem, mas quando você consome pouca água, né, as nossas juntas, elas precisam de água para lubrificar, digamos assim, né, o óleo do corpo. Então, pessoas que bebem pouca água, elas tendem a ser mais encurtadas do que pessoas que bebem água regularmente. Eu ser encurtada até uns anos atrás não tinha nenhum problema, mas com 2 crianças, colo, carregar compra, carregar a mochila da escola, eu comecei a sentir meio velha, assim, com uma dor nas costas que eu não tinha. Então, pra mim foi fundamental fazer os alongamentos diários. Então, é um alongamento que eu tento fortalecer muito a minha coluna, muito a minha lombar. Então, pra mim, o alongamento tá sendo fundamental. Eu já bebi água, já fiz uma leitura filosófica, já refleti sobre ela, já fiz meu alongamento. A quinta coisa que eu faço com esse tempo é meditar. Mas sobrou 5 minutos, 10 minutos do que você fez em meia hora. Eu não meditava nada. É realisticamente impossível pegar e falar, não, agora eu vou meditar 1 hora por dia. Não, eu não vou fazer isso. Então, eu tô usando esse tempo restante, esses 5, 10 minutos que sobram dessa meia hora, que é a hora que eu vou acordar as crianças, eu vejo quanto tempo falta, 5, 10 minutos, e sem meditação guiada, sem aplicativo, porque o celular lá no quarto, eu acordei, eu nem peguei no meu celular até então, eu uso esse tempo pra meditar. E se sobra ainda um tempinho, às vezes sobra, aí eu uso pra fazer a leitura de um livro. Leitura essa que eu estou me policiando para fazer ao longo do dia, mas se sobra um tempo eu já tento fazer nessa meia hora. E agora, o livro do momento é Pense de Novo. É bem interessante, eu acho que vale também a leitura aqui. E aproveitando, tem link do Diário Estoico aqui da Amazon. Se você quiser ajudar o meu canal, clica aqui no link, compra pelo link e que eu tenho certeza que esse diário vai ajudar muito a sua vida, vai ajudar muito a sua rotina da manhã. E eu tenho sentido que a minha vida, por mais que seja meia hora de fazer coisas, né, relativamente pequenas, relativamente rápidas, eu começo meu dia já com uma sensação de dever cumprido. Eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta e eu já cumpri ela logo na manhã. Então todos os outros desafios que surgem ao longo do dia, eu consigo fazer eles de forma muito mais plena, muito mais feliz. Esse momento que é só meu, é um momento que não tem marido, não tem cachorro, não tem filhos, é um momento só meu, é um momento que eu penso nos meus desafios, nas minhas virtudes, nos meus defeitos, nas atividades que eu quero seguir ao longo do dia. É um momento só meu. Então é um momento que eu me sinto plena, que eu me sinto realizada e faz com que todo o meu dia seja muito mais feliz, muito mais produtivo. Logo que eu comecei a fazer essa rotina de acordar meia hora mais cedo, eu falei, não vou fazer final de semana. Final de semana eu vou dormir. Eu vi que não foi... Eu já comecei o dia mais lento. Eu comecei o dia mais... parece que faltava alguma coisa. Então eu comecei a introduzir a rotina também no final de semana. Tento mais ou menos calcular o horário que as crianças acordam e acordar meia hora antes desse horário também no final de semana. E eu percebo que os meus finais de semana têm sido mais alegres, mais leves e não mais produtivos, porque eu acho que a gente não tem essa necessidade de ser produtivo todos os dias, mas muito mais leve, muito mais tranquilo e muito mais feliz. Conta aí o que você achou dessa rotina, se inscreve aqui no canal, me fala a hora que você acorda e o que você faz logo que você acorda, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!